Oh, boa noite, meus amados. Sempre é uma grata satisfação. Estamos entrando online, né? Então, uma boa noite a todos. Fátima Lúcia, Vitor, Maria, estou tentando ler o nome, Larissa. Então, sejam todos bem-vindos enquanto o Insta vai entregando o sinal das boas-vindas a vocês. Camila, boa noite. Larissa, boa noite, meu querido. Lili. Ó, o Insta vai entregando aí o sinal. Desejar boa noite, Flor. Que vocês todos sejam bem-vindos nesse papo franco e fraterno que nós vamos falar para vocês sobre melancolia. Um tema assim, pode até ser bastante simples, mas na época da pandemia, boa noite, vocês são. Lili, boa noite, né? Isa, minha bela Isa, Alzenilda, né? Sejam todos bem-vindos, meus amores. E nós vamos conversar com vocês sobre melancolia. Algo que é praticamente intrínseco à alma humana, vocês vão saber por quê. Enquanto o Insta vai entregando, Paulinha, minha flor linda, vai entrando. Enquanto o Insta vai entregando o sinal, desejar a todos vocês, Marília, minha flor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre nos nossos corações nesse dia assim, belíssimo. Boa noite, um amigo Adoni Lopes, eu acho que é. Boa noite, Adoni, do Fortaleza. Seja bem-vindo, o Rancho dos Sonhos. Seja bem-vindo. Vocês vão entrando aí. E nós vamos começando aqui com o nosso tema. Dizer para vocês que é um tema assim bastante simples e ao mesmo tempo complexo, porque a melancolia é algo inerente às nossas almas, mas se esse processo se tornar por muito tempo, ele beira a algo maior do que angústia e deságua quase em processo depressivo. Então, que todos sejam bem-vindos, vão entrando aí, que Jesus nos abençoe e nos proteja, e que os lares de vocês sejam bafejados pela luz imorredora da imortalidade da alma do Consolador prometido, e que vocês possam ser agraciados com essas miríades e miríades de luzes que jorram do nosso farol do renascer. Nosso tema é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o item melancolia, que vocês vão ver aqui conosco, mas nós trouxemos uma frase do livro Sol Negro, Depressão e Melancolia, da autora Júlia Kristeva. E ela começa assim, olha: de onde vem esse sol negro? De que galáxia insensata seus raios invisíveis e pesados me imobilizam no chão, na cama, no mutismo, na renúncia? E é justamente com essa frase do livro dela, Sol Negro, Melancolia e Depressão, que nós começamos justamente no capítulo do Evangelho, é o capítulo 5, do item 25, se vocês tiverem aí o Evangelho de vocês. O espírito é François de Genovet, e ele começa dizendo o seguinte: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar, e vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apodera, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo. Isso é o espírito de François que diz, certo?
E resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas a todos os nós espíritos, de todos os homens, mas não a busquei nesse mundo. Agora que Deus vos envia os espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que estão reservada e esperada realmente, o anjo que tendes a cumprir alguma prova na terra, uma missão, de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à sua família, seja por cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessas provas, no cumprimento de vossas tarefas, vide tombardes sobre os vossos cuidados, as inquietações e os pesares, sedes fortes, sedes corajosos para suportar, enfrentai-o decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir junto a vós os amigos que chorai e que se alegrarão com a sua chegada e estenderão os seus braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então, vocês derem uma conferida nesse trecho do Evangelho, no capítulo 4, no item 25, sobre a melancolia, e é justamente sobre ele que nós iremos falar. Então, a palavra melancolia, ela significa, a gente vai lá no dicionário saber assim, a etimologia mesmo da palavra. E melancolia quer dizer justamente bile negra, humor negro, cólera negra. No século XIX, melancolia significava o soturno da mente. Dentre outras definições, melancolia significa aquele estado afetivo caracterizado por uma tristeza profunda e um desencanto geral. A pessoa melancólica, ela não sente mais prazer em viver. Ela não se alegra com nada. Além dessa confusão terminológica que nós mantivemos aqui, o que é a melancolia, né? É aquela tristeza que começa devagarinho. Ela pode desaguar na depressão. Nós estamos, às vezes, diante de um paradoxo. A autora do Sol Negro diz que nós devemos sempre nos interrogar, porque a melancolia, ela surge de uma perda, de um luto, de uma ausência que desencadeia algum ato que é algo assim, às vezes pequeno, e se torna grandioso se a gente não fechar essa porta. Ela vai nos consumindo aos pouquinhos. E quando ela vai nos consumindo, ela se torna algo que tende para uma depressão mais crônica e às vezes deságua, infelizmente, no suicídio, na porta falsa das ilusões, que nós vamos chegar lá. Então, meus amados, ter sensação de desânimo, de impotência, de tristeza, são comuns no mundo de provas e expiações. Nós estamos mergulhados, reencarnados, num planeta que a hierarquia dele é provas e expiações. Já passamos por mundos primitivos, claro, nossos espíritos já galgaram esses patamares, e nós estamos no mundo de provas e expiações, que infelizmente as imperfeições, né? E essas sensações, esse anseio de liberdade por um plano superior é assim extremo, né? Então, vejam só, meus amados, ter sensações de desânimo, de impotência é comum no nosso planeta. O Evangelho nos diz que essas sensações de melancolia é porque nós ainda somos espíritos, né? Nós ainda somos espíritos que ansiamos por essa liberdade, e nós precisamos tomar cuidado, porque essa melancolia ela pode desaguar para uma apatia, ou seja, um sentimento de desprazer com tudo, com as coisas. E se a gente permanecer por muito tempo nesse estado, pode causar uma angústia mais profunda. Às vezes a gente acorda, sejamos sinceros, né? Vocês aí que estão nos ouvindo, com aquela sensação, aquela saudade daquela pessoa, daquele lugar, de não sei de quê. Então a gente acorda naquele estado melancólico, a gente sonhei, e às vezes a gente sonha e nós voltamos para a nossa verdadeira pátria espiritual. E quando a gente volta, a gente fica com aquele sentimento melancólico. A gente diz, andei por terras distantes,
Me encontrei com pessoas maravilhosas. Oh, meu Deus, eu queria estar lá. Mas nós estamos, por enquanto, do lado de cá. Nós merecemos estar reencarnados. E um dia nós voltaremos para a nossa pátria espiritual, com certeza. Não queiram ir agora, tá bom? Não deixe esse estado melancólico durar por muito tempo. E dissipe a tristeza durante o dia. Vá trabalhar. Por quê? Porque todos nós sabemos que a Terra, ela é um ciclo que se encerra e nós já veremos, aqui nós estamos de passagem. E como nós estamos de passagem, a Terra é um estágio. Nós estamos aqui estagiando, estamos aqui para nos renovar intelectualmente e moralmente. Então nós devemos reunir nos nossos seres esse desafio maior, superar os nossos problemas. O nosso espírito, ele já é equipado com competências e habilidades para vencer esses desafios. Nós jamais pedimos, tá certo? Nós jamais pedimos uma carga que não esteja de acordo, tá bom? Com a nossa, o jugo que Jesus nos dá. Nós jamais iremos pedir algo do qual nós não estejamos com condições de suportar, mas nós já somos equipados. Eu penso, amados, que no planeta Terra vocês conhecem alguém que nunca sentiu melancolia? Vocês conhecem alguém que nunca já teve essa sensação de tristeza, de acordar, de ter sonhado num local muito belo, muito lindo, do qual é a sua verdadeira pátria espiritual, e o nosso espírito, como está encarcerado em um corpo carnal, ele traz no inconsciente as lembranças benéficas da nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, que é de onde nós viemos, é para onde nós vamos. Mas, como nós estamos reencarnados, essa é uma oportunidade da gente corrigir defeitos, da gente começar aos poucos a quitando as dívidas com o magneto do nosso planeta. E para quitar as dívidas com o magneto do nosso planeta, a gente tem que encontrar afetos e desafetos. E no nosso lar, no nosso cadinho redentor, que é o nosso lar, que é como os espíritos gostam de chamar, os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos, as nossas afinidades, né? O nosso ciclo de amizades, os nossos vizinhos, o nosso grupo religioso, né? A nossa ortodoxia de fé, os nossos inimigos encarnados e desencarnados, pessoas das quais nós fizemos, não vou dizer mal, né? Que nós ainda não estamos mais naquela categoria de fazer o mal, e simplesmente na nossa ignorância, às vezes a gente magoou. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Aproveitar a chance dessa reencarnação para corrigir tudo isso e transformar esses inimigos em amigos e transformar os amigos em pessoas diletas do nosso coração. Porque se amar os inimigos é um preceito do Cristo, amar os nossos amigos, a gente tem que fazer isso duplamente. A gente tem que fazer isso ainda com maior eficácia e com toda a força que o nosso coração tiver. Então, o autor da mensagem nos esclarece que esse sentimento surge envolto de uma vaga tristeza e impede a pessoa de perceber as alegrias do dia a dia. Porque viver, meus amados, estar reencarnado, nós aspiramos por felicidade. E nós, espíritos imortais que nós somos, porque vocês, por enquanto, e eu também, né, aqui me incluo com vocês, nós estamos nessa personalidade, né? Eu estou nessa personalidade atual, como vocês aí estão, nessa presente existência. Nós somos o resultado de todas as nossas outras reencarnações. Então, a gente traz no bojo do nosso perispírito esses estados, né, de melancolias, de tristeza. E se a gente traz a carga genética na nossa família, né, que vocês viram aí, melancolia, bilis negra, né, que a gente já, às vezes, traz a carga genética. Tem famílias inteiras que sofrem processos incríveis, né, de depressão e que começa por leves melancolias. Mas o autor nos diz que quando nós aspiramos essa felicidade, é natural. Porque o nosso espírito toda noite, minha gente, toda noite a gente morre um pouquinho,
Porque ao dormir, a gente se desdobra e vai para o mundo espiritual. A gente pensa que está dormindo, que nós estamos inativos, mas não estamos. Nós estamos trabalhando, amando, evoluindo, estudando, fazendo coisas edificantes e coisas nocivas também. Então, dormir quer dizer descanso do corpo físico, mas o espírito, galga patamares de emancipação da alma. Por isso que a gente tem que, ao dormir, nos recomendar os nossos anjos guardiões, para o nosso governador espiritual, o nosso guia maior, que é Jesus Cristo, e nos entregar para eles e galgar o espaço. E afinidade é afinidade, né? Então nós iremos justamente para a companhia dos nossos afins. Em dados momentos mais difíceis das nossas vidas, o autor espiritual, François, né, falando sobre a melancolia, ele diz que às vezes a gente quer se liberar das provas, das lutas, das dificuldades, e a gente sente-se preso no nosso corpo e se deixa se envolver pela melancolia. Então prestem atenção. Sentir melancolia é algo comum no nosso planeta de provas e expiações. A gente não pode deixar. Sentiu hoje, acordou melancólico e qualquer um de nós acorda assim às vezes. Nosso espírito andou por muito canto e sentiu saudades daquele povo, daquela vida lá da onde vem, da onde a gente vem, na nossa verdadeira pátria do mundo espiritual, e a gente inconscientemente traz ela. Mas não é por isso que a nossa vida aqui do consciente, a gente vai fazer com que essa melancolia perdure pelo dia inteiro. A gente vai orar, vai trabalhar, vai caminhar, vai ouvir música, vai dissipar essas energias e dizer, eu não sou assim, eu posso estar nesse estado melancólico, tá certo? E eu não sou assim. Aí vejamos, nós fizemos assim um apanhado para a gente saber o quanto a melancolia é antiga e eu fui lá na Bíblia. Comecei com Davi. Vamos ver a depressão e a melancolia na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então, Davi. Em Salmos 31 e 38, Davi ele conta da solidão, da angústia, do sentimento de culpa, principalmente pelo adultério. O estado de depressivo de Davi fazia com que ele cantasse liras incríveis. Vocês podem ver lá nos textos, tá certo? Samuel 2, ele relata a tristeza profunda que ele teve em Samuel 2, 12, 15 a 23, com a morte dos seus filhos. E em Samuel 1, ele chora profundamente com a morte de Jonathan. Se lembra? Acho que vocês lembram, né? Eu nunca vi amizade mais bela do que a de Davi e Jonathan. Era tão bela, tão bela, tão bela, que as pessoas até acham, confundem até o amor deles dois, pensa que eles dois tinham algum relacionamento homoafetivo. E se tivesse também não tinha problema, porque amar alguém é meritório, não importa, né, em qual indumentária nós estamos. A amizade de Davi e Jonatas era a coisa mais bela do mundo. E com a morte de Jonatas na batalha de Jeroboé, Saul entrou em profunda melancolia. Em Saul 1, o rei de Israel, que era extremamente atormentado, e ele estava melancólico, com medo de perder a batalha, né? Os moabitas. Quem é que aliviou a tristeza e a melancolia dele? Davi, com a harpa. E nós vamos para Crônicas 1, 10, que a morte dos seus filhos, contra a batalha dos filisteus, do qual foi ferido profundamente para não cair nas mãos do oponente, o que é que Saul faz? Decide tirar a própria vida. Muito triste, né? Mas os personagens bíblicos eram pessoas tal qual nós, iguais a nós, tão comuns. Aí nós vemos Ana, em Samuel 1, que sentia uma profunda tristeza por não ter filhos e vivia chorando e se recusava a se alimentar. Nós vemos Noemi, que após a morte do seu filho e do seu marido, ela ficou profundamente amargurada até que ela conheceu Ruth, né? E o vazio que ela carregava dentro de si foi embora com a companhia de Ruth. Ruth, porém, insistiu, né? Ruth disse para ela, não insista comigo, não queiras que eu te deixe e que eu te deixe sozinha, porque eu te acompanharei para onde fores. Aonde tu fores, Noemi, eu irei. Aonde tu ficares, eu ficarei.
o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E a partir daí, Noemi não mais ficou triste pela companhia de Ruth. Aí nós vemos Jonas, que sofreu bastante com a falta de credibilidade. Vocês se lembram de Jonas 4, que ele foi engolido pela baleia? Jonas também tinha períodos e quadros melancólicos terríveis. E, de repente, nós vemos Jó. Quem é que não conhece, né, a paciência de Jó? Mas Jó perdeu tudo, estava doente, se sentia incompreendido. Mesmo confiando no Deus vivo, ele jamais questionou ou desejou tirar a sua vida. Né? Ele não desejou jamais, de todas as mazelas que ele sofreu, de todas as tristezas que ele passou, Jó jamais desistiu. E nós vemos Elias, né? Em Reis 1:19, que ao ser ameaçado de morte pela princesa Jezabel, ele sentiu-se amedrontado e o que é que ele fez? Ele se isolou numa caverna e começou a uma tristeza profunda. E ele não queria mais nem comer. E ele diz, o Senhor lhe disse, suba e fique no monte na presença do Senhor, pois tudo isso vai passar. E tudo passa, na verdade, tristezas, melancolias, depressões. Isso está em Reis 1:19-4. Nós vimos também Jeremias, que se sentia sozinho, rejeitado pelo seu povo, chorou de desespero. Tem o livro Lamentações, ó, o livro Lamentações, né? É lamentos de um espírito profundamente melancólico. Então, Jeremias chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas ele dizia no fim de Lamentações, cantem, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salvou o pobre das mãos dos ímpios. E Moisés? Moisés, ele foi traído pelo seu próprio povo. Lembram lá em Êxodos 11 e em Números também, né, quando Moisés tira o povo do cativeiro e Moisés queria uma religião monoteísta e eles começaram, né, a adorar vários deuses, quando Moisés desce do Monte Sinai, e Moisés fica profundamente triste. E em Êxodo também eles dizem que Moisés chega a pedir a Deus que risque do seu livro o nome dos israelitas, de tal a tristeza que ele ficou. E eu queria dizer para vocês, falando de Judas Iscariotes, né? Olha que coisa incrível. Nós estamos no domingo de Páscoa, não é isso? Aquele domingo de Páscoa que a gente lembra tanto, né? Jesus, a imolação do nosso Cordeiro, o nosso modelo e o guia, e nós vemos a figura de Judas. Judas, frequentemente, Marcos, Mateus, Lucas e João, ele é visto como o traidor. Mas ele também foi frequentemente mencionado nas narrativas bíblicas que Judas, ele era acompanhado por uma inquietação. E quando Judas traz Jesus, ele entra numa apatia profunda, numa tristeza profunda. Judas se sente tão terrivelmente culpado que o que é que ele faz? Comete suicídio. Mas quero dizer para vocês que Jesus, nossa amiga Amélia Rodrigues, pela psicografia, né, de Edivaldo, nos conta que quando o anjo maior veio buscar Jesus, vocês sabem que Jesus desce à mansão dos mortos, eu nem preciso recitar aqui, né? Jesus desce à mansão dos mortos. E Amélia Rodrigues diz que ele desceu à mansão dos mortos, ele foi ao vale dos suicidas, pediu ao anjo do Senhor para proteger Judas do vale. Se vocês conhecem sobre Memórias do Suicida, se vocês conhecem essa história de Amélia Rodrigues pela psicografia de Edivaldo, vocês vão ver que o quanto o coração de Judas ficou terrivelmente melancólico depois da traição, porque não era aquilo que ele queria. Falei aqui dele para vocês terem uma ideia de que ele é o traidor, mas ele se sentiu profundamente, né, arrependido. E no arrependimento ele não encontrou consolo nenhum. Ele achou que a porta da salvação seria o suicídio, e no caso não foi. Mas Jesus foi buscá-lo quando desceu à mansão dos mortos. Jesus, antes de ascender ao Pai, antes da própria ressurreição, Jesus foi lá e foi buscar Judas. Então, meus queridos, a depressão, ele é esse rosto
escondido da melancolia, porque ele começa numa melancolia, e que a melancolia ela vai se transformando numa angústia profunda, e essa angústia vai virando em algo mais crônico, que chega a um quadro de depressão. A autora do Sol Negro, Júlia Kristeva, ela diz que a melancolia, quando deságua na depressão, ela é o rosto escondido de Narciso. Vocês se lembram da mitologia grega do Narciso? Aquele homem belíssimo, belíssimo, que nunca tinha visto o seu rosto, e que um dia vê o rosto dele estampado no lago, e aquele rosto belíssimo, ele ficou tão embelezado com a beleza dele que ele cai no lago e morre. Então ela diz que a melancolia que conduz à depressão é aquela miragem do Narciso, é aquele mito narcisístico, né? Narcisístico que ela chama, da fragilidade que nós temos do nosso ego. Nosso ego desassociado da fortaleza de espírito. Esse ego que entra para a tristeza, para as sombras, para o desespero, para a fragilidade que às vezes nós nos julgamos extremamente fortes. Então, às vezes a gente diz assim, como é que fulano tem depressão? Às vezes fulano é psicanalista, psicólogo, psicoterapeuta, e a gente diz assim, ele não era para ter. Mas como ele não era para ter? Nós somos seres humanos. E a nossa humanidade, ela não é perfeita. Eu estou falando de perfeição na relatividade que o nosso planeta comporta, porque a perfeição absoluta, só Deus. Então eu estou falando de perfeição, né, no sentido da relatividade que o nosso planeta ainda poderia galgar. E a gente nunca pode dizer, eu nunca vou passar por isso. No nosso planeta, nós, em mais ou menos, né, estados, nós passamos por estados melancólicos. Isso é normal. O normal não é, sabe o quê? Ficar muito tempo e deixar que a nossa mente se ocupe praticamente daquela morbidez, daqueles pensamentos, né, de tristeza profunda. E se aquela tristeza foi ocasionada por luto, por perda de uma pessoa, por separação, que separação não é só, né, de cônjuges, é também de amigos, de separação de pessoas e por aí vai, ou seja, qual é a situação que deságue, tá certo? Que nos dê um motivo. Ou, às vezes, não é aparente, como o espírito de François diz. Às vezes, não é a aparência nenhuma, não tem nenhuma aparente, né, situação. Essa situação a gente não encontra na vida atual. A gente diz, por que eu acordei melancólica? Eu tenho casa para morar, eu tenho quem me ame, eu tenho família, eu tenho um emprego quando tantos estão desempregados, eu tenho comida na minha mesa. Vocês já pensaram? E às vezes, do nada, quando não é uma causa atual dessa existência, quando tudo automaticamente ao nosso redor parece estar, entre aspas, na normalidade, e a gente se sente nesse estado de melancolia. Não é isso? Então a gente precisa do autoconhecimento. Por que eu estou assim? E quando nós estamos assim, nós nos lembramos aqui para dizer para vocês aquela bela oração da serenidade. Vocês lembram que os nossos amigos do Alcoólicos Anônimos sempre rezam elas na cabeceira de mesa, né? Ele diz, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez. Aceitando as dificuldades constitui o caminho para a paz. Aceitando como ele aceitou, tal qual o mundo como é, e não como nós queríamos que fosse. Confiando em Deus, nos entregando a sua divina providência, nos entregando a sua vontade, para que nós sejamos felizes
e razoavelmente, né, saudáveis com a felicidade e a saúde integral que o nosso planeta pode comportar. Estou terminando com termos espíritas, claro, né? De imortalidade da alma. Mas a oração da serenidade é de um teólogo e escritor americano, Reinald Niebuhr, nome assim, tá certo? Então foi ele que começou a falar da oração da serenidade, que é essa, que às vezes nós queremos modificar muitas coisas das quais não está nas nossas mãos, aí daí vem a tristeza, a melancolia. E a gente pode frisar assim, quais são as coisas que nós podemos modificar? Porque tem coisas que nós podemos modificar e outras não. Nós espíritas acreditamos muito em programa reencarnatório. Nós não acreditamos em destino, em acaso, em coincidência. Então nós sabemos que tudo, nós não conhecemos as pessoas por acaso. As pessoas batem na nossa porta e tem alguma razão de ser, deixam um pouco de si e levam um pouco da gente. Então as pessoas entram nas nossas vidas e as coisas também. Tem coisas que a gente pode modificar. E a gente só pode modificar a nós mesmos. Nunca queiram modificar alguém. Às vezes é até difícil modificar a si mesmo. Que exige disciplina. Disciplina, 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 o que a Emmanuel diz a Chico, né? A reforma íntima ela tem que ser sem martírio. E tem coisas que nós podemos modificar e outras não. E o que diferencia o homem sereno do homem melancólico? Se vocês me disserem que não conhecem ninguém que sentiu melancolia, eu acho difícil, né? Mas se tiver alguém assim, parabéns para essa pessoa. Ela pensa positivo 24 horas por dia, é o orar e vigiar e 24 horas por dia. Vocês podem até conhecer alguém assim, né? No nosso ciclo de amizade, talvez a gente conte na ponta dos dedos, tá certo? Quem é ou não que pensa positivamente 24 horas por dia, que nem de leve tenha um pensamento de desânimo, de pessimismo, de melancolia. Então, parabéns para as pessoas que pensam no bem, falam no bem, agem no bem e está em consonância nessa bendita trilogia, pensar, verbalizar e agir. Então, o que diferencia os homens serenos daquelas pessoas melancólicas? Estou falando de homem no sentido de humanidade, tá certo? Homens e mulheres incluso aqui. Então, aos primeiros sinais de melancolia, quando aquela vaga tristeza se apossar dos nossos corações, a gente pode usar alguns antídotos. Primeiro, sair da rotina e fazer algo diferente. Algo que você desejava há muito tempo, mas você nunca teve a oportunidade de fazer. Segundo, você pode se dedicar com alegria a alguém ou a uma instituição ou a uma causa sem exigir nada, absolutamente nada em troca. Terceiro, você pode adquirir novos conhecimentos, conhecer pessoas novas, ler coisas diferentes, né? Fazer novas amizades, buscar na memória momentos em que você sentiu extrema felicidade, algo que realmente lhe dá prazer em fazer. Então, isso são dicas das quais a gente pode sair daquele estado melancólico. Tem um livro no meio espírita, de Sarah Nowcien, que o título do livro dela, eu não sei se vocês conhecem, faz muito tempo que eu li, mas talvez vocês conhecem, é Enxaqueca e Depressão. Se eu venci, vocês também podem vencer. E ela dá várias dicas de como a gente vencer tanto a enxaqueca quanto a depressão. Depressão porque ela teve uma depressão profunda, tá certo? Então, como? Com varredura energética, com refúgio psíquico, com autopaz, com ordens mentais e com expansão aliada à prece. Como é essa varredura energética, né? Como nós somos espíritas, nós conhecemos os chakras, aqueles pontos luminosos, né? Os 7 pontos luminosos. E a varredura energética é sempre que a gente puder meditar para fazer uma autolimpeza nesses centros de forças que a gente pode fazer
sozinha. Sozinhos, no nosso quarto mesmo, meditando, ou quando for tomar banho, ela disse que uma varredura energética muito boa é quando nós estamos debaixo do chuveiro e todos vocês têm a possibilidade disso, né? A água batendo, ela disse que a água é um elemento primeiro do universo e a água vai batendo, tanto tirando, né, as impressões do dia a dia, não só da sujeira do corpo físico, mas causando bem-estar, reconforto de um dia, às vezes, cansativo do trabalho. E essa varredura energética você pode também fazer enquanto você está tomando banho. E o que seria o refúgio psíquico? O refúgio psíquico seria todas as vezes que vocês vão orar e meditar, vocês plasmarem. Para nós espíritas, pensar é plasmar, é modelar no mundo espiritual. Por exemplo, nós espíritas dizemos que nós somos o que nós pensamos, porque o que nós pensamos é fruto da nossa aura. Aura, halo mental, corpo causal, corpo mental. Aí vocês derem o nome, a nomenclatura da qual vocês quiserem, mas vamos falar de aura para vocês entenderem melhor. Então, os nossos pensamentos modelam o nosso psiquismo. É tanto que um médium, quando ele olha para você, ele vê a cor da sua aura, ele sabe exatamente se você está com pensamento de tristeza, se você está com pensamentos mórbidos, porque ele não sabe exatamente o que você pensa. Mas o poder energético, que nós somos seres eminentemente energéticos, nós somos pura energia, né? Nós somos espíritos, nós somos a semelhança divina, nós somos centelhas divinas, espiritualmente falando, nós somos imagem e semelhança de Deus, espiritualmente falando, nosso espírito propriamente dito é uma centelha, né? Não tem forma. Por isso que Deus é amor. Mas voltando para cá, para o refúgio psíquico. Então, saiam desse estado de tristeza e de melancolia e vá para um refúgio psíquico. Pense num lugar agradável. E esse refúgio psíquico pode lhe tirar do estresse do dia a dia, você pode mentalizar. Pode ser uma praia, pode ser o seu quarto. Você vai fazer o seu refúgio psíquico, algo do qual você vai poder se isolar sempre que você quiser. O outro é o autopasse, porque às vezes nós, na casa espírita, como Sarah Knowlson, ela é espírita, ela ensina o passe, mas quem tem o reiki, quem tem o okiome, quem tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, quem tem... nosso amigo está perguntando, você indicaria algum livro que explicasse melhor sobre chakras e paz? Ô Anjo, tem tantos livros bacanas que eu poderia lhe explicar sobre os chakras. É algo que não é espírita, tá certo? Tem um livro muito bacana que é Os Chakras, que é de uma autora hindu, mas se você clicar em qualquer site lá no Google, Os Chakras, vai dar, olha, vai dar tanto do livro que você não vai nem saber como escolher. Eu estou falando dele aqui, mas a gente estuda principalmente os 7. Os hindus dizem que são 32 pontos, mas a gente já acha difícil, viu, amigo aí do Rancho dos Sonhos, né? Que ele está perguntando sobre os chakras. Mas é muito importante a gente saber sobre os chakras, porque é onde anda, ele falou uma coisa boa, o nosso chakra coronário, que é onde fica aqui mesmo na nossa glândula pituitária, que às vezes, quando nós somos crianças, a mãe da gente diz assim, cuidado que a muleira do menino é muito fraca, né? Muito fraca. Então assopre aqui na muleira dele. Nossas mães tinham uma sabedoria incrível, porque aqui fica justamente a 2 centímetros aqui, o nosso chakra coronário, que é onde, em forma de filtro, a gente canaliza todas as energias. Então, você pode ir no amigo aí, no Google, e você faz uma busca que você vai ter livros incríveis sobre os chakras. O autopasse, que Sarah Knowlson explica, eu não vou explicar aqui para vocês, porque não é muito fácil de eu explicar para vocês aqui fazendo o autopasse. Mas ele também resolve as ordens mentais. Como seriam as ordens mentais? Uma ideia ruim vem e você muda por outra. Porque vocês mudam com facilidade o pensamento de vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Quando eu acordo com muita tristeza, muita melancolia, que o meu coração não sabe
decifrar, não foi nada do meu cotidiano, aquela tristeza e aquela melancolia. Eu digo, então, eu fui para o mundo espiritual e vi coisas belíssimas e fiquei melancólica, quero voltar para lá, por enquanto não posso ir. E se aquele pensamento perdurar a manhã inteira, eu automaticamente tenho que tirar ele, é uma ordem mental. Eu digo, tristeza, por favor, vá embora, né? Parece uma música, né? Tristeza, por favor, me abandone, porque eu preciso trabalhar, tem pessoas que precisam de mim, então você tem que dar uma ordem mental. Dá uma ordem mental. Nem sempre é fácil, tá certo? Se fosse fácil, as pessoas não teriam da melancolia e iria para uma tristeza profunda, uma angústia crônica até chegar a um processo depressivo. E isso é uma ordem mental. Aprendam a dar ordem mental para a mente de vocês. Não é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. São exercícios fáceis de serem, né? E pensar positivo é uma ordem mental. Sempre que puder jogar, né, fora qualquer tipo de ideias negativas. Mesmo que a melancolia você comece a se comprazer naquele estado melancólico e você ache bom, mas não fique nele por muito tempo, porque a sua alma não é melancólica. Nós estamos fadados para felicidade. E a última é a expansão aliada à prece. O que é a expansão aliada à prece? Simples. Orar e vigiar sempre que possível. Agora prestem atenção. Oração não é só aquela decorada, tá certo? Oração, você pode orar dirigindo, você pode orar arrumando a casa, você pode orar fazendo os afazeres domésticos, você pode orar no seu trabalho, você pode orar tomando banho. Então, expansão aliada à prece é justamente você orar, expandir a sua mente, deixar aquelas ideias e agir. Essa expansão é você dar um comando para a sua mente depois da oração e se desligar daquele pensamento melancólico, daquela tristeza que te invadiu naquele dia. Porque nós não somos seres fadados à desilusão, à tristeza, nós estamos fadados à perfeição. E a perfeição, ela nos exige felicidade completa, saúde integral. E o nosso planeta um dia será um planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. Depois dessas técnicas, e assim, vocês podem também meditar o autoconhecimento, se apegar à ortodoxia de fé de vocês. Não é obrigado vocês terem uma religião X ou Y para galgar patamares de espiritualidade. Tem pessoas que estão dentro das religiões e são extremamente melancólicas e depressivas. E tem pessoas que aparentemente não abraçam nenhuma bandeira religiosa e são pessoas que têm uma espiritualidade enorme, não tem tempo para chorar, nem para tristeza, nem para se lamentar. Tá certo? André Luiz nos diz, numa frase belíssima através de Chico, que eu quero compartilhar com vocês aqui, antes da gente ir para a nossa reflexão final, ele diz assim, ó, saibamos interpretar obstáculos, inibições, dores e provas, desabores e lágrimas por benditos desafios ao nosso próprio burilamento. Amados e amadas, se lembrem que felicidade completa não existe nesse mundo. Se vocês me disserem que conhecem alguém que nunca sentiu uma dor, se vocês me disserem que conhecem alguém que são felizes para sempre ou que nunca precisou de uma palavra amiga, essa pessoa é um merecedor e é um privilegiado. Mas a maioria de nós no nosso planeta precisamos de um ombro amigo, precisamos de consolo, precisamos de alguém que nos ame, precisamos amar profundamente, precisamos perdoar. E quando a tristeza bater no nosso coração, como o espírito de François diz, a gente tem que exalar, jogar fora essa tristeza.
e fazer com que o nosso dia seja o mais feliz possível. E mesmo que alguém olhe para você e diga assim, você está tão triste? Aí você diga assim, acordei com uma breve melancolia, mas isso passa. Para a gente não levar para os outros tristeza. Para a gente não carregar para o nosso ambiente de trabalho, para a gente não carregar para os nossos lares, né, essa tristeza profunda. Mas isso não quer dizer que nós sejamos super homens e super mulheres que nunca vamos poder sentir isso, ou a gente não vai dizer assim, fulano não pode sentir isso. Pode. A gente pode sentir isso, e isso é humano a gente sentir. A gente não pode se dar o luxo de perdurar por muito tempo e para a vida inteira às vezes, porque tem pessoas que precisam até tomar remédios, precisam até de apoios profissionais, porque não conseguiram sair sozinho de uma melancolia. Camus, que é um grande autor, né, que eu estava até falando com o nosso querido Dimas, o poeta Dimas, ele dizendo que as poesias dele têm muito de Camus. E Camus disse uma coisa num dos seus livros, vocês conhecem, O Estrangeiro, que Camus tem uma alma extremamente melancólica. E ele diz assim, só existe um problema filosoficamente realmente sério, é o suicídio. Porque para Camus, o resto vinha depois. E a alma melancólica dele fazia com que ele não sentisse prazer pela vida, pelas coisas. Vocês podem até dizer assim, Alcídia, mas às vezes os poetas precisam de melancolia, como Camus, que era um escritor. Mas extravasar pela melancolia é uma coisa, e deixar a melancolia fazer parte da sua vida a vida inteira, já é um estado de doença. E aí a gente já precisa de ajuda profissional, dos nossos familiares e de ajuda religiosa também. Então, meus amados, de onde vem esse sol negro? De que galáxia insensata seus raios insensíveis e pesados nos mobilizam no chão, na cama, no mutismo e na renúncia. Passamos como o espírito de François diz, nosso jugo, ele é de acordo com a carga que nós pedimos. Então prestem atenção, nunca digam assim, eu não pedi isso, eu não vou suportar. Não, você é forte. E como o nosso próprio autor espiritual disse, que nenhuma prova, ela é extremamente enorme que a gente não possa carregar. Ele diz que nós somos seres que sabemos da potencialidade que nós temos. E se nós sabemos dessa potencialidade, nós somos equipados, nós somos espíritos que temos competências e habilidades para vencer qualquer dificuldade, qualquer vicissitude. Confie em você. Só você pode ser o agente transformador da sua felicidade. Não permita que a tristeza invada os seus dias. E se ela vier em forma de melancolia, faça como nós dizemos, isole. Procure algo do qual vocês possam deixar que aquela ideia não penetre e não se arraste pelo resto da semana. Meus queridos, minhas queridas, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas desejando a cada um de vocês que a paz, que a saúde, que a prosperidade reine nos lares de cada um de vocês que estiveram sintonizados aqui no Grupo Espírita Renascer. Domingo vai ser a palestra da nossa irmã Soraya, tá certo? E nós gostaríamos que vocês seguissem o Instagram do Grupo Espírita, visse lá as nossas postagens, fosse lá no nosso canal do YouTube, tocasse lá, né, o sininho, desse um joinha, se inscrevessem lá no nosso canal. E é sempre uma grata satisfação de trazer a mensagem consoladora de Jesus. E fazer isso nas hostes do Consolador Prometido nos honra profundamente.
Então, estejamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a semana que aí vem para vocês seja muito produtiva. Que vocês amem, trabalhem, se aperfeiçoem. Se a tristeza vier, faça de tudo para ela exalar, sair da alma de vocês. Leve sempre para onde vocês estiverem otimismo, alegria, para quando vocês chegarem naquele ambiente, vocês iluminar aquele ambiente inteiro. Os seus poros estão ali impregnados e todos possam dizer: chegou aquela criatura iluminada e a sua alma seja muito perfumada, irradiada dessa alegria imorredora que Jesus nos proporciona através da lei do amor. Sejamos todos cartas vivas do Evangelho Redentor, assim como dizia Paulo de Tarso. Uma boa noite a todos e que a semana seja muito produtiva para todos nós.